Olá, estudante. Sou o professor Luiz Esperandil e eu vim falar com vocês a respeito do mapa da disciplina de Eletrônica Digital. Tá? Nesse vídeo, então, eu vou fazer uma leitura com vocês, passo a passo, da atividade mapa, fazendo explicações, né? Tentando esclarecer um pouco para vocês como resolver cada uma das etapas disponíveis, tá certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, com a descrição da atividade, para a gente fazer a leitura dela. Bom, tá aí. Então aqui fala, né? Sejam bem-vindos à nossa atividade mapa da disciplina de Eletrônica Digital. A presente atividade encontra-se dividida em 3 fases, então são 3 grandes exercícios que vocês devem fazer, né? Com questões a serem desenvolvidas, abordando os conteúdos que serão estudados ao longo da disciplina de Eletrônica Digital. As fases envolverão transpor problemas que você, futuro engenheiro, né, poderá enfrentar ao longo de sua jornada profissional, estudando e desenvolvendo sistemas digitais. Para a resolução das situações problema propostas, você fará o uso de conhecimento da lógica combinacional, simplificação lógica, lógica sequencial, entre outros, que é justamente o escopo da disciplina Eletrônica Digital. Então aqui tem algumas instruções de como vocês devem fazer essa atividade, a entrega, né? Então, está disponível para vocês, lá em material da disciplina, um arquivo de texto, né, docx, que se chama modelo de resposta mapa. Então lá naquele arquivo é onde vocês vão preencher ele todo para que vai ser a entrega de vocês, né? Então nesse arquivo vocês vão colocar todas as respostas, tá? Mas detalhe, não é só a resposta final. Todo o desenvolvimento da atividade mapa tem que ser colocado nesse arquivo, certo? Que vai ser entregue, tá? Então tá lá o modelo de resposta mapa, vocês usem ele. Eu dividi todo ele em questões, né? Então tem cada questão a ser respondida, né, com o campo de resposta, em que vocês vão colocar tudo que precisar fazer, tá? Então vocês podem fazer digitado, vocês podem inclusive fazer certas partes à mão, se preferir, e daí lá no campo de resposta colar a foto, né, da resolução de vocês daquela questão, né, da forma como acharem mais fácil, certo? Mas atenção para ficar bem organizado, que fique bem claro para o pessoal da correção poder fazer a leitura e a avaliação da entrega de vocês, beleza? Então, esse arquivo final que vocês vão entregar deve estar naquele formato mesmo, né, docx, ou então PDF, se preferirem, né, converter para PDF, e daí entregar esse arquivo lá naquele campo que tem lá na tela do mapa, dentro do estúdio de vocês, tá? Então, quando vocês entram lá na disciplina, na parte de mapa, né, vai ter toda a descrição da atividade mapa, os exercícios, e lá no final tem aquele campo tracejado em azul, né, onde vocês vão clicar lá, selecionar o arquivo da resposta, né, já preenchido. Não vão selecionar o arquivo em branco, hein? Seleciona o arquivo preenchido da resposta e daí é só enviar que está entregue, beleza? Então a contextualização que eu criei aqui é: hoje o mundo é digital e todos têm ciência disso. Estamos constantemente rodeados de aparelhos e tecnologias digitais nas mais diversas áreas. Alguns exemplos são bem óbvios, como celulares, TVs, computadores, relógios e por aí vai. Mas diversos equipamentos também fazem uso de sistemas digitais embarcados, menos evidentes aos usuários. Podemos exemplificar portão automático, uma lavadora de roupa, a injeção eletrônica de um automóvel, plantas industriais automatizadas, entre outros. Diante desse cenário, você decidiu trabalhar com o desenvolvimento de sistemas digitais, fundando a DigiSys, empresa focada em entregar a seus clientes soluções eletrônicas para os mais diversos tipos de problema, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais. Vamos conhecer seus primeiros projetos? Mão na massa, cara engenheiro. Então, primeira atividade, primeira fase. Trata-se então do desenvolvimento de um projeto para luz de alerta em cintos de segurança. Tá? Então, seu primeiro cliente é um construtor automobilístico amador que solicitou a você
um sistema digital para luz de alerta para cinto de segurança de seu protótipo. Então, esse construtor está desenvolvendo um carro, né? E ele quer que no painel apareça uma luz indicando, né, quando o motorista não estiver usando o cinto de segurança, né? Esse já é um recurso que está bem comum nos carros hoje em dia, né? Se não todos, a maioria dos carros saem de fábrica com esse recurso, né? Então é isso que esse construtor solicitou a você. Esse sistema que indique no painel que o motorista não está utilizando o cinto de segurança. Para isso, tal sistema deve acender uma luz no painel caso haja alguém sentado no assento do motorista, a chave tenha sido colocada na ignição e o cinto de segurança não esteja engatado, né? Então, quando essas três situações ocorrerem, né, repetindo, então a luz deve acender quando, né, haja alguém sentado no assento de motorista, a chave tenha sido colocada na ignição e o cinto de segurança não esteja engatado, né? Então, contemplando essas três situações, então a luz de indicação deve acender no painel, tá? Veja que conforme você vai lendo, né, a forma como você faz a leitura, a interpretação, já vai identificar para você que tipo de lógica a gente está trabalhando, tá certo? Para tal, considere que M seja o sensor de detecção de motorista, C seja o sensor de detecção da chave de ignição, S seja o sensor de cinto de segurança engatado e L seja a luz indicativa de cinto de segurança não engatado, né, aquela luz lá no painel, tá certo? Então eu dei aqui 4 letras para vocês, serão 4 variáveis, tá certo? Em que cada uma delas está descrito o que ela representa fisicamente, né? Primeira questão. Determine quais são as entradas e a saída do sistema, apontando em cada uma o que ela representa quando seu estado é nível alto. Tá? Então veja aqui que eu dei 4 componentes para vocês, né? M, sensor de detecção de motorista. C, sensor de detecção de chave na ignição. S, sensor de cinto de segurança acoplado. E L, a luz indicativa lá no painel. Tá? Então, vocês têm 4 elementos, 4 dispositivos. Vocês têm que indicar aqui, então, nessa 1A, quais deles são entradas e qual dele é saída. Tá certo? Então, já fica a dica aí, nós temos apenas uma saída desse sistema, né? E 3 entradas, tá? Você tem que me dizer quais são as entradas e qual é a saída. Beleza? Além disso, você tem que representar, você tem que dizer, né, fisicamente, o que significa quando aquela variável ela está em nível alto. Por exemplo, primeira variável aqui, né? Sensor de detecção de motorista, tá? M, né? Então, você vai escrever lá, por exemplo, M, o que é, né? M é sensor de detecção, de motorista. Tá? Você vai dizer se ela é uma entrada ou saída, tá? Além disso, você vai me dizer o que significa ela em nível alto, tá? Então, quando m igual a 1, o que isso significa na prática? Por exemplo, você pode considerar que m igual a 1, como é um sensor de detecção de motorista, quando ele está em nível alto, quer dizer que ele está detectando o motorista, né? Então, você pode colocar aqui m igual a 1, motorista detectado. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Então, motorista detectado, tá certo? E aí, você vai fazer isso para todas, as suas variáveis, né? Você tem 4 variáveis ali, 3 são entradas, uma é saída. Você vai dizer para cada uma delas se ela é entrada ou saída e o que significa na prática quando ela estiver em nível alto. Essa é a questão 1A. Vamos para a questão 1B. Construa a tabela verdade do sistema apontando em cada combinação que ela representa no processo.
Na sequência, determine a expressão lógica da saída. Então, a tabela verdade, né, vocês lembram lá, nada mais é do que uma tabela em que você vai mostrar todas as entradas e todas as saídas, né? E ela tem combinações das entradas. Cada linha da tabela é uma possível combinação da entrada. Então, você tem que ter tantas linhas quanto forem necessárias para contemplar todas as possíveis combinações das entradas, né? Então, você vai ter uma tabela lá em que você vai elencar. Eu tenho aqui a variável m, tenho a variável c, né? Não tão simples assim, né? Mas você pode dizer quem é cada uma delas, né? Ou deixar só M, C, S e daí L. Dizer quem é aqui é a entrada, quem é a saída, né? E daí você vai criar aquelas combinações, tá certo? Das entradas e das saídas, né? Todas as combinações da entrada, todas as possíveis combinações, né? E daí você vai determinar qual é o valor da saída para cada uma dessas combinações, né? Certo? E a partir dessa tabela, então, você vai determinar a expressão lógica da saída. Lembra lá? A gente estudou isso, né? A partir da tabela completada, né? Você vai, para cada saída que você tem no seu sistema, você vai criar uma expressão lógica, né? Então, utilizando aí aquela forma de representação das somas de produtos, tá certo? Então, cada linha da sua tabela, né, em que a saída ela está em nível alto, ela representa um termo produto. E daí então você monta a sua expressão utilizando a soma dos termos produtos, beleza? Questão 1C. Desenvolva o circuito lógico apresentando todas as entradas e saídas do sistema. Então, a partir do momento que você criou a expressão lógica na questão 1B, aí basta você ir lá na 1C agora e montar o diagrama do seu circuito lógico, tá certo? Então, o diagrama apresentando as entradas, apresentando as portas lógicas que compõem esse circuito combinacional, né? Combinação das entradas formando a saída. Por exemplo, né, vocês podem fazer isso à mão, né? Ou vocês podem, o que eu indico, é utilizar algum software ou algum site, tá certo? Para fazer o desenho, né? Algum site de circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um que chama, anotem aí, chama Faustad, tá? Então, Faustad, joguem lá no Google, tá? Esse nome é uma plataforma gratuita, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês agora essa plataforma, tá? Inclusive aqui eu criei um circuito, né, para exemplificar para vocês, tá? Então, o link é esse aqui, né? www.faustad.com, certo? Joguem lá no Google, vocês conseguem acessar esse cara. E aqui vocês conseguem desenhar tudo, né? Aqui em desenhar, ó, veja que tem tudo que vocês quiserem colocar, né? Resistor, capacitores, fontes, certo? Textos, componentes ativos aqui como diodos, MOSFETs, transistores, por aí vai. E o que é útil para nós na disciplina, né? Bem útil essa parte aqui é de portas lógicas, entrada e saída, tá? Então você tem uma entrada lógica, uma saída lógica, uma porta inversora, uma porta NAND, uma porta NOR, uma porta AND, uma porta OR e uma porta XOR. Então dá para trabalhar bastante coisa aí. Depois vai ter os flip-flops que a gente vai trabalhar, né, com circuitos sequenciais, né? Vocês podem montar aqui também, né? Então, vocês podem montar um circuito dessa forma aqui, né? Em que eu tenho aqui nas verticais as entradas do meu sistema, né? Então eu tenho três entradas aqui, A, B e C, tá certo? Esse L é o nível delas, né, naquele momento. Então L, quando cada uma delas está em nível baixo, né? E quando eu clico nelas, elas mudam para H, né? Daí eu estou colocando aquela entrada em nível alto, tá certo? Então veja que o sistema ele vai mudando a saída conforme eu vou comutando aqui os valores da entrada, né? Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma linha para a variável A e daí logo ao lado, né, eu passo uma porta inversora e crio uma linha paralela aqui, que daí é quando eu quero utilizar a barra, né?
A mesma coisa com B. Eu tenho a linha do B e ao lado, passando pela porta inversora, eu tenho a linha vertical aqui do B barra. E por fim, na variável C de entrada, né? Então eu tenho a linha de C na vertical e tenho a linha de C barra, passando pela porta inversora, né? Então aí eu tenho as três possíveis entradas, né? Tanto elas na versão normal quanto na versão invertida, barrada, né? E daí na horizontal, você vem com suas portas lógicas, né? Com a combinação dessas entradas utilizando porta AND, porta OR, né? Então, porta AND você monta os termos produtos e com as portas OR você vem montando depois a soma desses termos produtos. E assim, cada saída dessa aqui, ó, é uma saída do seu sistema, tá certo? Então, se o sistema de vocês tem apenas uma saída, né? Então, você vai ter apenas uma aqui, né? A combinação das portas lógicas vão te gerar lá no final apenas uma saída. Nesse caso aqui, esse sistema tem 3 saídas, tá certo? E daí você vem interligando, né? Em cada linha, juntando aqui para determinar quem é a entrada de cada porta lógica, né? Então, por exemplo, que é uma porta lógica E, né? Vai te gerar um termo produto. E aqui esse termo produto é quem? Veja lá, eu estou pegando A barra, né? Daí na linha de baixo eu estou pegando B, e na terceira linha eu estou pegando C. Então a saída desse termo produto aqui, nada mais é que, deixa eu escrever aqui, ele vai ser a barra, então você pode colocar uma barra aqui, ó, desenhar a linha no topo, né? Então ele é a barra BC, tá? Então eu posso juntar esses dois caras aqui, ó, deixar mais bonitinho, e daí então trazer eles aqui, ó. Então eu já identifiquei o que é que tem nessa saída dessa porta lógica aqui, ó. Então tem o termo A barra BC. O termo aqui de baixo vai ser o quê? Veja que é A, B e C, né? Então aqui vai ser aqui é A, B, C. Esse ficou mais fácil da gente escrever, né? Certo? E aí, aqui você consegue montar quem é a sua saída S1, né? Então aqui você tem uma porta OR, né? Uma porta OU. Então a saída S1 nada mais é do que A barra BC ou ABC, né? Ou lembra lá que a gente representa por um mais, né? E assim você monta todo o seu circuito digital, tá certo? E aí, para colocar na entrega, né, lá no arquivo do mapa, basta você tirar um print dessa tela aqui, né? Você pode inclusive mudar a opção aqui, ó, colocar fundo de tela branco para poder colocar lá, né? E daí você tira um print dessa parte do circuito e coloca lá no arquivo como sendo a resposta da questão 1C, beleza? Já adianto, não é esse diagrama aqui, tá? Esse diagrama aqui é outra coisa que eu fiz. É só para exemplificar, beleza? Vamos voltar lá para a leitura. Então, encerramos aí a etapa 1. Vamos para a fase 2 agora. Na fase 2, você vai desenvolver um conversor binário para display de 7 segmentos, tá? Então, após o sucesso do primeiro projeto, o construtor automobilístico contratou a DigiSys para mais um projeto. O circuito de controle da injeção eletrônica possui 4 saídas digitais que juntas formam um código binário que indica o estado de funcionamento desse sistema de injeção. Há 10 possíveis códigos emitidos pelo circuito, equivalentes em binário aos valores decimais de 0 a 9, em que 0 representa o funcionamento normal do sistema, enquanto que 1 a 9 representa 9 erros específicos que podem ocorrer no funcionamento desse sistema, tá? Não nos interessa para nós o que é cada um dos erros, tá certo? O que interessa para nós é que a gente precisa exibir num display de 7 segmentos os dígitos de 0 a 9, tá certo? A partir de um código binário, certo? Formado por 4 dígitos, 4 bits de um código binário. Você tem que converter isso em uma representação de 0 a 9 no display de 7 segmentos, tá certo? Cadê? O cliente solicitou a você um circuito que receba esse código binário
e então exiba o respectivo valor decimal em um display de 7 segmentos localizado no painel. Considere W, X, Y e Z as entradas do código binário, e então A, B, C, D, E, F e G as saídas que acionam o display de 7 segmentos, em que cada saída dessa está associada a um segmento do display da seguinte forma. Certo? Então, assim é um display de 7 segmentos, tá? Cada linha dessa daqui é um LED, é uma luzinha, né? Que quando você aciona ela, ela vai acender, né? Então, por exemplo, quando você aciona só essas que estão em volta, você forma o número 0. Né? Para isso, então, você simplesmente não vai ligar o segmento do meio, né? Que é o segmento G, tá certo? Para formar o dígito 1, você vai ligar somente esses dois segmentos aqui, que no caso é o B e o C, tá certo? Todos os demais ficam em nível baixo, né? Em 0, tá? Para eles não ligarem. E assim sucessivamente, tá? Então veja lá que esse código, né? O código que vai ser a entrada do seu circuito é dado por W, X, Y, Z, tá certo? Essas são as entradas do seu circuito. Então esse é o código binário formado, tá? Em que aqui no W você tem o bit mais significativo, né? E aqui no Z você tem o bit menos significativo, tá certo? Então, quando tiver 0, 0, 0, 0, isso daqui é equivalente a 0 em decimal, tá? Então você tem que fazer aparecer 0 lá no display. Quando o código emitido for 0, 0, 0, 1, isso aqui é equivalente a 1 em decimal. Então tem que aparecer o número 1 lá no display. Quando o código emitido for 0, 0, 1, 0, isso aqui é equivalente a 2, né? Então tem que aparecer lá no display o número 2. Quando for 0, 0, 1 e 1, isso aqui é equivalente a 3, né? Simplesmente conversão de binário para decimal. Tá? Então daí tem que aparecer o valor 3 lá no display. E assim sucessivamente, tá? Até chegar no valor 9, tá? Então, vocês têm que contemplar, né, todas essas combinações aqui de 0 até 9, tá? E para cada valor desse, então, vocês vão dizer qual é o valor de cada saída daquela, né? Então, vocês vão ter que dizer, né, já adiantando aí, veja que está ficando com uma cara de tabela verdade, né? Então, como você tem que construir o valor 0, qual vai ser a saída A? Qual vai ser a saída B? Qual vai ser a saída C? Qual vai ser a saída D? Qual vai ser a saída E? Qual vai ser a saída F? E qual vai ser a saída G? Tá certo? Então, de acordo com aquele diagrama, né, você vai ver. Para construir o 0, né, já está até pronto ali no diagrama. O 0, eu simplesmente não ligo o G. Eu ligo todos os outros, né? Então, as minhas saídas serão, então, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 0. Simplesmente não ligo o G. Então, assim eu estou formando o 0 lá no meu display. Para formar o 1, quem eu tenho que usar? Né? Eu vou ter que acender no 1, né? Eu vou ter que acender somente B e C, as saídas B e C. Então, deixa eu voltar aqui. Então, para formar o 1, somente B e C estarão acesas, estarão em nível alto. O resto é 0. Beleza? E assim sucessivamente até preencher todas as possíveis combinações, né? Todas as possíveis saídas. Tá certo? Então vamos lá. Item 2A. Construa a tabela verdade. Foi o que eu estava explicando agora, né? Veja que aquele funcionamento que eu estava explicando está te induzindo justamente a construir a tabela verdade do sistema, né? Apontando em cada combinação o que ela representa no processo, tá? Para os códigos binários referentes aos valores decimais de 10 a 15, né? Por que isso? Porque 4 bits, né, em binário, você consegue representar de 0 até 15, né? Não somente de 0 até 9. Então, você vai ter que fazendo todas as combinações, você vai ter 16 linhas na sua tabela verdade. Então, no trecho referente a de 10
a 15, né, os valores de 10 a 15, você simplesmente, na saída, você faz tudo ficar apagado. Deixa todos os segmentos apagados, tá certo? Então, ele só vai acender algum segmento se for dentro do 0 a 9, né? Fora isso, você deixa os displays apagados, beleza? Vamos para 2B agora. Determine as expressões lógicas das saídas por meio da tabela verdade. Então, nada mais é que pegar cada uma daquelas saídas da tabela verdade e gerar a expressão lógica que representa cada uma delas, por meio daquela técnica da soma dos termos produtos, beleza? Já comentei, é a mesma coisa que vocês fizeram lá no exercício 1, tá? Só que agora, além disso, né, vocês devem simplificar cada uma das expressões, né? Então veja que você tem 7 saídas, então vão ser 7 expressões lógicas. E você tem que simplificar cada uma delas por meio do mapa de Carnot, né? Como são 4 entradas, vocês vão utilizar mapa de Carnot do tipo 4x4, né? 4 entradas. E vocês vão usar, então, 7 mapas de Carnot, um para cada função de saída. Beleza? Assim, gerando as expressões lógicas mais simples possíveis. Questão 2C. Desenvolva o circuito lógico do sistema, apresentando todas as entradas e saídas do sistema. Então, é aquela mesma questão de você desenhar o circuito, né, utilizando as entradas, as portas lógicas, né? Para isso, indico que usem o site Faustad, por exemplo, né? Existem outros. Existe o Multisim Online, só que o Multisim Online requer um cadastro, né? Só que é gratuito mesmo assim. Então, fiquem à vontade para utilizar a plataforma que preferirem. Ou se preferirem, fazer à mão também. E daí só tira uma foto, bem legível, e coloca a foto lá no arquivo de entrega também. Vamos para a última fase agora. Contador com exibição em display de 7 segmentos. A DigiSys está a todo vapor. O próximo projeto foi solicitado pelo diretor de um colégio de sua cidade. Ele deseja colocar um contador de arremessos convertidos na cesta de basquete da quadra esportiva. Tá? Então, arremesso convertido é quando o aluno acerta a cesta, tá? De forma a estimular os atletas do time de basquete a praticarem mais os arremessos. O sistema funcionará da seguinte forma: um sensor C será colocado na cesta e detectará quando um arremesso for convertido. Aí, um display de 7 segmentos será responsável por exibir a contagem de 0 a 9. E um botão R reinicia a contagem em 0. Tá? Então, temos aí 3 elementos. O sensor, que detecta se a bola entrou na cesta. Um botão que reseta a contagem para 0, né? E um display que mostra qual é o valor da contagem, tá? Então, indo de 0 a 9. Então, veja que a gente vai conseguir utilizar um circuito base do que a gente já fez na fase 2, né? Então, questão 3A. Desenvolva o circuito lógico do contador assíncrono de 0 a 9. Então, agora vamos falar somente do contador, né? Você vai criar o circuito lógico só da parte do contador, né? Então, vocês estudaram lá contadores assíncronos, como é construído, né? Os blocos, né, que constroem um contador assíncrono de 0 a 9. Para tal, utilize flip-flop JK, tá? Então, esses são os blocos a serem utilizados. Flip-flops JK com disparo de clock em borda de subida, atenção, disparo de clock em borda de subida, e com as portas preset e clear ativas em nível baixo, tá certo? Então, atenção nisso. Então, vocês vão montar o contador que faz a contagem de 0 a 9, utilizando flip-flop JK com clock em borda de subida e preset clear ativo em nível baixo. Beleza? Aí na questão 3B, última questão. Desenvolva o circuito lógico de todo o sistema, né? Então agora você vai integrar o contador com o sensor, que detecta as cestas, com o botão de reset e com o display de 7 segmentos que vai mostrar o valor, tá certo? Então utilize aí o contador elaborado na questão 3A
E o circuito de conversão binário para display de 7 segmentos elaborado na questão 2C. Tá? Então, vocês vão reutilizar o que já foi feito na 2C. Além disso, não esqueça do sensor C, que detecta a sexta, e do botão R, que faz o reset. Observação, né? Uma sugestão aqui. Para representar o circuito de conversão de binário para display de 7 segmentos, desenhe apenas um circuito integrado contendo as 4 entradas, W, X, Y, Z, e as 7 saídas, A, B, C, D, E, F e G. Não haver necessidade de apresentar o circuito lógico já elaborado na questão 2C. Tá? Então, se você já fez na questão 2C, não precisa do circuito lógico. O que é que você vai utilizar, então? Você pode usar criar um circuito integrado, assim, em que você tem 4 entradas. Quais são essas 4 entradas? W, X, Y e Z. Quais são suas saídas? 7 saídas. A, B, C, D, E, F e G. Tá? Esse é o seu circuito, então, conversor, né? Vamos colocar aqui que é um conversor de binário para 7 segmentos. Beleza? Então é isso que vocês vão utilizar. Aqui dentro nele, a gente considera que tem aquele circuito lógico que você construiu ali na questão 2C, tá? Então não precisa replicar todo aquele circuito lógico. Só utilizem esse cara aqui. Aí vocês têm que integrar esse cara com o circuito do contador síncrono, desenvolvido ali na questão 3A, e também integrar junto o botão, que faz o reset, e o sensor C, que detecta a sexta, tá? Para isso, pense sobre, deixei duas coisas para vocês pensarem em como fazer a integração, principalmente do botão e do sensor. Ó. Qual componente atuará como sinal de clock do contador? Ou seja, como que o contador vai incrementar? Né? Ele vai somando uma unidade de que forma? Né? Quem que vai dar essa informação para o contador adicionar uma unidade? Depois adicionar outra unidade, adicionar outra unidade. Na sequência, como implementar o reset por meio do botão. Né? Então, como você faz para usar o botão, de forma que ao apertar o botão, ele vai resetar o seu contador. Tá? Então, isso tem a ver em como você define o seu contador para trabalhar de 0 a 9. Né? Então, você tem uma combinação ali das saídas de cada bloco do seu contador, né? Que para aquela combinação você gera o reset de todo o contador. Né? Então, isso ele faz quando ele gera o estouro, né? Gera 9, aí ele volta para 0, né? Aí, junto com essa combinação, você tem que integrar o botão, beleza? Pensem a respeito disso. E aí, terminamos o mapa. Então, todas essas questões, pessoal, vocês devem responder lá dentro daquele arquivo, modelo de resposta, tá certo? E daí entregar ele lá na tela do mapa, beleza? Espero que eu tenha conseguido esclarecer aí as maiores dúvidas de vocês a respeito do mapa, né? Então agora vocês têm todo o módulo para ir estudando o conteúdo e ir semana a semana evoluindo neste mapa aí, tá certo? Bom, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor mediador da disciplina, tá certo? E nos vemos aí nas próximas aulas, às segundas-feiras, beleza? Uma boa atividade a todos, bons estudos e até logo!